Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Giovana, eu sou técnica em Química formada pela Fundação Liberato. Entrei em 2017 e terminei o meu estágio em 2022. E hoje eu vou responder algumas perguntas sobre a minha trajetória na Liberato. Eu fiz Química do diurno e eu cheguei na Química porque desde o início do meu nono ano eu tinha certeza que eu queria fazer meu ensino médio junto a um curso técnico. E eu tinha plena certeza que eu faria a administração no Instituto Federal da minha cidade, aqui de Canoas. Conversando com alguns amigos que tinham essa mesma vontade, né, de fazer um curso técnico, eu descobri o que era a Liberato. E conversando com os meus pais em casa, a gente achou uma boa ideia eu fazer a prova da Liberato para conhecer como era uma prova de seleção para um curso técnico, porque ela seria antes da prova do IF. E aí, quando eu fui me inscrever no site, Química era a única palavra que eu conhecia minimamente alguma coisa. Então eu escolhi a Química porque era um conceito mais concreto que eu tinha dentre as minhas opções, assim, porque dentro da nona série a gente desmembra, né, a ciência e a natureza, e a gente tem física, a gente tem química, e foi o primeiro contato, e falei, tá, vou botar química. Mas eu não tinha intenção de passar, então eu fui fazer a prova muito tranquila, e eu acho que justamente por estar tranquila eu fui muito bem, passei. Fiz a prova do IF também, passei no IF para administração, mas conversando com os meus pais, que, diga-se de passagem, são 2 administradores de empresa, eles me disseram que achavam que seria mais proveitoso para minha vida fazer um curso em Química, ter algo um pouco mais específico, porque a administração acaba sendo uma área um pouco mais abrangente e depois, se eu quisesse fazer alguma outra coisa relacionada, eu poderia... Seria mais fácil encontrar um jeito de fazer um curso rápido de administração do que de Química, né? E aí, fui pra Química e não me arrependo nem um pouquinho. O que eu fazia? Eu, Giovana, sou muito visual e eu preciso admitir que eu tenho muita facilidade em aprender. Então, eu prestava muita atenção nas aulas, não era da galera que ia começar a conversar e fazer baderna, inclusive foi uma das coisas que eu mais gostei quando eu cheguei na Liberato, perceber que isso não era a realidade, pelo menos na minha época, né, de uma turma, aquela coisa de ter muita conversa paralela, muito barulho atrapalhando o professor, a gente conseguia prestar atenção, então eu sempre prestei muita atenção nas aulas, e eu, por ser visual, sempre fiz muito resumo, escrevia o que eu entendia do conteúdo. Em alguns momentos vão ter professores que deixam vocês levarem um resumo pra prova, uma colinha frente e verso, pelo menos na minha época tinha. Quer dizer, eu fiz outro curso também, né? Então, não sei qual é a realidade da eletro. Mas eu tinha alguns professores que deixavam a gente levar colinha de resumo frente e verso pra prova. Mas escrever sempre me ajudou. E eu sempre fazia os meus resumos bem visuais, bonitos, assim, pra que eu gostasse de estudar. Assistia videoaula também no YouTube das disciplinas que não são necessariamente as mais técnicas, né? Então, biologia, história, física, essas que a gente consegue aproveitar do que já existe de material na internet. Eu assistia quando eu sentia uma certa dificuldade, porque, querendo ou não, os professores dentro da Liberato, dentro do ciclo de formação, se veem meio obrigados a passar muito conteúdo em pouco tempo, né? E aí a gente tem que aprender e... Acho que escrever exercícios ajudam muito também, especialmente nas partes mais exatas, assim, fazer lista de exercício e aprendendo como o professor gosta de aplicar esse conteúdo. E acho que ter o acesso a algumas provas e materiais de veteranos meus também me ajudaram muito, assim, de a entender como é uma prova daquele professor e o que tu pode fazer. A Liberato, ela é especial por unir pessoas diferentes num mesmo lugar para um mesmo propósito e fazer com que essas pessoas se conversem, se conheçam, se tornem amigas e criem laços, ao mesmo tempo que te dá uma formação profissional enquanto tu tá ali vivendo anos decisivos da tua vida. E a Liberato, ela te dá um pouco de maturidade além do que outras pessoas que vão fazer um ensino médio normal. E eu acho que é isso. Eu desejo um caminho lindo dentro dessa escola, que vocês trilhem ele com leveza, com muita alegria, que vocês encontrem os amigos de vocês que vocês vão levar pra vida. Tenham sempre a chance de ouvir e admirar os grandes mestres que vocês vão ter aí dentro. Joguem gincana, se divirtam e que seja uma trajetória muito legal e vocês saiam com um diploma na mão, assim como eu sei. Abraço!